Olá, sim, todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Crescer e Agora. Eu que vos falo, sou o Júnior Tipes, eu que sou o apresentador do mesmo podcast e eu vou trazer convidados que, de certa forma, vão ajudar muito no crescimento pessoal de você. Então, para o primeiro episódio, eu trouxe o nosso convidado Pedro Vence, ele que é o realizador desse grande podcast e ele nos falar melhor sobre o objetivo e sobre a finalidade deste mesmo projeto. Eu vou dar agora a palavra a ele, começando por saudando o Pedro Vence. Ok, muito obrigado. Saudações ao meu caríssimo Junior GPS. Saudações ao pessoal aí em casa. Para dizer que eu sou o mentor do projeto podcast Crescerei Agora, que na verdade é uma ideia que surgiu já há muito tempo, estava em carteira. E estamos aqui para apresentar, para ser a abertura oficial na cara do nosso caríssimo Junior GPS. Ok, eu queria, de uma forma resumida, quem é o Pedro Vence? Olha, na verdade o Pedro Vence, né, é que é Pedro PC, como muitos assim conhecem, é um jovem batalhador, conforme, né, os outros têm dito. Na verdade eu não me vejo tanto como um batalhador, né, sou alguém que vai atrás das coisas e procura, no entanto, angariar aquilo que é meu por direito, por conseguir, no entanto. Sou o terceiro filho da minha mãe, sou o terceiro filho do meu pai, portanto, tenho vários irmãos, dentre eles pai e mãe, também alguns irmãos de pai. Né? Nasci na província de Luanda, município de Viana, propriamente na estalagem, que por acaso é um bairro que eu não gosto assim tanto, né? Eu rezo muito para sair desse bairro, mas enfim, só Deus sabe até onde a gente vai. Ok, bom, e de onde é que surgiu a ideia de criar um podcast e com um tema totalmente atraente, ou seja, de certa forma pode criar um impacto ou causar um impacto do tipo crescer e agora? De onde é que surgiu essa ideia de criar esse mesmo podcast e com esse nome totalmente impactante? Olha, a ideia de criar o podcast Crescerei Agora, primeiramente devemos falar da sua origem, né? E parte de uma rede, que é a rede SN. Na verdade, o estúdio Supernova aqui, parece mentira, já existe há mais desde 2016 a Supernova, na minha cabeça. Ok. Desde já levei a Supernova como a minha marca pessoal. De lá para cá, só troquei o nome com a rede SN, que é uma rede que faz diversos serviços. Dentre eles está incluído, então, o podcast Crescerei Agora. Crescerei Agora porque nós vamos trazer conteúdos que vão impactar a sociedade, né? Conteúdos que levam ao desenvolvimento pessoal, conteúdo que abordam assuntos cristãos e não só, né? Assuntos que têm a ver com a espiritualidade. Então, a ideia surgiu basicamente para motivar o pessoal, né, a irem à luta, a conquistarem aquilo que são deles por direito e não se meter em vidas que não agregam valores para uma pessoa que é, no entanto, sã conscientemente. É basicamente isso. Bom, ok. Então, isso quer dizer que o podcast simplesmente não dará conteúdos religiosos, mas sim ele vai trazer conteúdos que sejam tanto como religiosos e sociais. Exatamente. O podcast Crescerei Agora, né, não vai se focalizar apenas naquilo que são conteúdos de fóruns religiosos. Ele vai, no entanto, abranger desenvolvimento pessoal, vai abranger assuntos que têm a ver com. É um podcast, né, para o crescimento do pessoal. E nós sabemos que o ser humano vai crescer por intermédio da espiritualidade, por intermédio do desenvolvimento pessoal e também por conhecimentos sociais. Então, o objetivo principal desse podcast é mesmo motivar o pessoal, tanto na espiritualidade, desenvolvimento social e também o crescimento social. Basicamente isso. Ok, bom. E com este projeto, ou com este podcast Cresceria Agora, qual o objetivo alcançar com este mesmo projeto? Ou seja, tu começaste um projeto, nesse caso que é o podcast Cresceria Agora, Exato. e você acabou de explicar o objetivo deste mesmo podcast, mas agora, uh,
com esse mesmo projeto, onde é que tu queres chegar? Ser um dos maiores influentes, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Impactar pessoas, estás a ver? Nós temos visto que existem vários outros influenciadores digitais, né? Que têm, no entanto, marcar vidas de verdade. E esse é o nosso maior objetivo, marcar vidas, né? E testemunhar mudanças em pessoas que acompanharam o nosso podcast, que acompanharam a nossa rede, né? E vêm dar testemunho de que eu mudei por causa do um episódio que vi no podcast Crescerei Agora, eu tenho isso, por causa. Estás a ver? O objetivo é basicamente isso: impactar a sociedade, impactar a juventude, impactar a camada baixa, a camada alta, impactar todo mundo. Ok. É bonito ouvir isso da tua parte, com um projeto totalmente lindo, que de certa forma ajudará pessoas no crescimento pessoal e no crescimento espiritual. Porque nós sabemos que atualmente o mundo se encontra totalmente cabisbaixo e trazendo conteúdos do gênero, de certa forma, vão ajudar muitos a despertarem, a acordarem cedo para poderem fazer as coisas acontecer. Mas agora, eu não vou dizer anos, né, para não ser muito, ou seja, muito tempo. Eu sou do tipo, gosto de fazer as coisas agora e fazer que as coisas acontecem agora. Como é que você vê esse projeto daqui, vamos supor, 6 meses no máximo? Eu não vou dizer anos, porque anos é muito tempo. Então, como é que tu vês esse projeto, este podcast, daqui a 6 anos? Ou seja, desculpa, há 6 meses. Olha, na verdade, eu já tenho uma ideia positiva do impacto que esse podcast pode trazer, né? Apesar do começo que a gente está até, né, das condições em que a gente está a começar, mas eu acredito que em pouco tempo, em pouquíssimo tempo mesmo, nós vamos conseguir, né, impactar de uma certa forma, não uma vasta camada de pessoal, mas aquele básico, né, vamos ter notariedade, vamos ter um público já fiel. Eu acredito que uma boa parte, né, da camada juvenil vai aderir ao o crescer é agora. Acredito que o impacto será muito positivo daqui a 6 meses, ou menos de 6 meses. Eu acredito nisso. Já tenho uma visualização do mesmo e vai pegar. Podcast vai pegar. Vamos fugir um pouco do conteúdo, ou seja, vamos fugir um pouco disso que é o objetivo do meu podcast, que você já falou muito bem, bonito. De certa forma, você que está acompanhando do outro lado já consegue perceber mais ou menos o que é que nós queremos trazer, na verdade, para vocês. Mas agora vamos fugindo um pouco do tema, sobre o objetivo do mesmo podcast, vamos falar um pouco sobre a sociedade, de uma forma mais, mais resumida. Eu queria que você me falasse um pouco sobre o que é que você acha sobre a sociedade, ou seja, fazendo uma análise, né? Tu fazendo análise, o que é que você acha sobre a sociedade de hoje em dia, ou seja, da atualidade, dessa geração? Como é que tu fazes uma avaliação concernente à A nossa sociedade sociedade. atual, à geração? Eu diria que a nossa sociedade atualmente está doente, né? A nossa sociedade não é querer culpar aqui ninguém, não é querer culpar os governantes, não é querer culpar, né, coisas do gênero, mas nós, como sociedade, nós, como juventude, também temos pecado muito em diversos aspectos. Nós temos visto juventude, por exemplo, que estão inclinadíssimos em bebidas alcoólicas, em festas noturnas, né, em mulheres. Nós temos visto que agora abriam-se inúmeras hospedarias e maioritariamente das pessoas que consomem esse serviço são jovens, né? Então, é um caso de resumir que nós, os jovens, temos impactado de forma negativa a nossa sociedade. A nossa sociedade não está boa, né? Para ser sincero. Tudo bem que tem também muita gente que não
atrás do raço, atrás do dinheiro, querer fazer o que é seu, né? Muita gente com criatividades de outro mundo, mas afirmo, né, que maioritariamente a nossa juventude está, no entanto, né, a perder os seus valores. Há pouca gente cristã, há pouca gente que não procura desenvolvimento espiritual, há pouca gente, né, que tem nível de escolaridade elevada, pouca gente que não procura um conhecimento. Então, isso tem, no entanto, degradado o bastante aquilo que é a nossa sociedade. A nossa sociedade precisa despertar, para ser sincero, precisa ler mais, precisa se entregar a Cristo, precisa viver uma vida, né, de comunhão com Cristo, precisa ler mais a Bíblia, para então nós andar naquilo que é uma sociedade com padrões regularizados. Ok, certo. Sobre, sobre a geração que nos encontramos agora, o que acabaste de dizer, é totalmente notório. Nós temos acompanhado isso e é muito triste ver isso. Muito triste ver isso, mas nós estamos aqui para poder combater isso. Nós, de certa forma, vamos ajudar a podermos eliminar, vou dizer, essa peste. E quais seriam os passos para seguir, para assim os jovens não caírem nessa, de estarem totalmente apegados a coisas do mundo que, de certa forma, lhes levarão a fazer coisas erradas que futuramente trará vários prejuízos para eles mesmos, ou muitos prejuízos, ou problemas para a vida deles futura, ou para a vida futura deles. Bem, primeiro é que o mundo em que a gente vive já nos influencia a fazer coisas, né, erradas. Há mais estímulos para práticas erradas do que estímulos para práticas boas. Por exemplo, há mais bares do que escolas atualmente, eu afirmo isso categoricamente. Há mais hospedarias do que livrarias. E isso, de uma certa forma, influencia muito para a camada jovem, né, para crianças, para adultos, seguirem um caminho com retidão. Então, acho que o primeiro passo seria mesmo mudar o quadro. Nós estamos vendo que atualmente está se abrir muitos bares, né, principalmente nas zonas em que a gente vive, nos bairros. Há muitos bares, há muita juventude, e é difícil a juventude ter um foco, né? É difícil a juventude sentar para ler um livro, quando ao lado está a tocar uma música bem alta, quando ao lado tem jovens a consumirem. É difícil manter o foco, né, com isso, né, com todas essas distrações, bares, hospedarias, tudo isso que distrai a mente da juventude. Acho que seria o primeiro passo a combater. Eliminar as distrações, assim vai deixar a juventude, vai deixar a sociedade com foco para frente, né? Acho que esse será o passo principal para combater aquilo que é a devastação da sociedade. Ok? Bom, eu entendo que quero dizer que os empreendedores atualmente estão simplesmente focados em trazer negócios que, de certa forma, só trazem só trazem declínio para as pessoas, nesse caso. Então, isso quer dizer que os empreendedores devem simplesmente se focar atualmente, né, em coisas que, de certa forma, vão trazer uma construção ou trarão coisas positivas que, de certa forma, ajudarão as pessoas. Então, isso quer dizer que daqui a alguns anos os empreendedores devem trazer negócios que ajudarão as pessoas de uma forma positiva e não de uma forma negativa. É certamente isso. Exatamente. Se nós confiarmos nos empreendedores para fazer isso, acredito que vai ter muitos empreendedores falidos, né? Porque empreender é naquilo que é a procura, é naquilo que a sociedade quer, que a sociedade está, né, a necessitar. E se nós olhar na nossa sociedade, né, atualmente os jovens estão a consumir mais bebidas alcoólicas do que outra coisa.
Por isso é que os empreendedores estão focados aí. Então, não seria os empreendedores acabar com esse fenômeno. Seria, também os governantes não diria. Seria mesmo de uma certa forma nós mudar a nossa mentalidade e compreender, né, que há muitas coisas que nos cegam atualmente e nós, na nossa sã consciência, principalmente os jovens, né, os adultos, terem aquela noção para que a geração que se segue não cometam os mesmos erros que a gente comete. Ok, mas ok, então esse cara dizer que não é muito sobre os empreendedores, já que vimos que atualmente os empreendedores estão mais focados em trazer negócios como bares, como bebidas alcoólicas. Então esse cara dizer que não é muito sobre os empreendedores, mas sim sobre as pessoas, é sobre o que elas decidem ser. Exatamente, é sobre a nossa decisão como jovem, porque nós estamos aqui, né? Nós também somos jovens, nós vivemos no mesmo bairro onde há essa demanda, né, com insuficiência de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento social, Certo. mas nós, na nossa sã consciência, decidimos não seguir o caminho que a maioria está a seguir, né? Então, é só para dar aquele realce que depende de nós, não depende de terceiro, não depende de empreendedor algum, não depende do governo, não depende de, sei lá, depende da nossa sã consciência, principalmente nós como jovens, né? Se nós ter aquela consciência, não vamos deixar que a geração vindoura cometa os mesmos erros que nós estamos a cometer. É mesmo sobre nossa consciência. Ninguém vai mudar por nós, se não for nós mesmos. É basicamente isso. Ok, então vou dizer que, de forma resumida, vou dizer que por isso é que surgiu esse projeto que seria agora para, dessa forma, poder alertar para poder alertar as pessoas que devem se autoconhecerem para assim saberem tomar decisões corretas, porque eu digo sempre para as pessoas que nós temos que ser totalmente decididos, ou seja, antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma prática, temos que parar e pensar e depois tomar uma decisão, porque tudo dependerá simplesmente da nossa decisão. Então, isso quer dizer que trazendo esse projeto, simplesmente ajudar as pessoas a abrirem a mente para assim poderem terem a decisão própria e não serem totalmente influenciados para os erros, porque atualmente é muito sobre o amigo faz, a amiga faz, ela também vai fazer, porque simplesmente ela tá inclinada naquele núcleo. Então, esse cara diz que trazendo esse projeto ajudará as pessoas a abrirem a mente em saber decidir o que elas querem. Exatamente. É ali onde entra o crescer é agora, né? Porque muitas das vezes nós podemos ter aquela vontade de querer ser diferente da maioria. E outras das vezes falta estímulo. Porque há bairros que você tem vontade de vencer, mas não encontra nenhum estímulo, nenhuma coisa que te faz já seguir esse caminho, tá cegado por as pessoas que te rodeiam. E quando surge um projeto do gênero Crescerei Agora, onde se aborda diferentes assuntos, né? Você senta, assiste, abre-te a mente, aí, epa, te cria aquela motivação de querer ser diferente da maioria, né? E se desenvolver pessoalmente. É ali onde entra o nosso projeto Crescerei Agora com essa finalidade. Ok, pelo menos eu sei, né, que o Pedro Vence é um homem cheio de ideias maravilhosas, assim, como eu, né? Pensa, É né? por isso que nos juntamos. Eu vou dizer que o Pedro Vence tem uma capacidade de pensamento muito incrível e simplesmente pensa na positividade e pensa no crescimento positivo sobre a sociedade. E tem um conhecimento que tu tens outro projeto que é só cristão. Eu queria saber mais um pouco sobre este projeto, do tipo qual é o objetivo, finalidade, onde tu queres chegar com este mesmo projeto só cristão e como é que ela está constituída. Falar da sua cristão. Coisas boas, só simplesmente coisas boas virão. Exato, eu não sabia até que poderíamos falar desse projeto, mas esse é um projeto que está em carteira. Agarrei de surpresa. Agora vamos lá falar um pouco sobre isso. Pronto, é um projeto que já estava para ser arrancado, né? Mas por causa de algumas instabilidades ficou aí meio que monótona. Mas a Sou Cristã é uma ideia, né, que surge, né, com o objetivo de reunir jovens cristãos, um número
considerável de jovens cristãos a nível de Luanda e não só, a nível de Angola, né? Quiçá, noutra hora, a nível internacional, dos países lusófonos, né? Portugal, Moçambique, sei lá, que se reunissem e criassem uma rede de comunicação para transmitir aquilo que é a palavra de Deus, né? Dentro da sua cristão, a ideia era ter jornalistas, era ter redatores, era ter repórteres, cameramen, não era, porque o projeto ainda vai sair, está em carteira. Não é cortar o teu raciocínio, mas de uma forma resumida, então se quer dizer que o podcast cresceria agora está dentro deste mesmo projeto. Tá dentro da rede, conforme eu disse Ok. anteriormente, da rede SN, né, que é uma rede que está englobando diversos projetos. E o projeto Crescer Agora está dentro da rede e o projeto Sou Cristão também está dentro da rede. Né? Não são basicamente os mesmos projetos, mas Certo. têm a mesma origem. O Sou Cristão acaba por ser mais ampla, né? É uma rede, ou seja, é um projeto que vai se falar exclusivamente só de cristianismo, de Cristo. Então, conforme eu estava a dizer, a ideia é reunir jovens, né, de diferentes pontos do mundo que comunicam Deus, que comunicam a vinda de Jesus Cristo, emprestar o seu talento para então, né, elevar, exaltar o nome de Jesus Cristo. Quem sabe filmar, pode vir, quem sabe apresentar, quem sabe reportar, quem sabe escrever redações, né, palestrantes, músicos, bateristas, todos aqueles que sabem que têm um talento e querem emprestar para então servir a palavra de Deus e comunicar ao mundo todo o que o Sou Cristão precisa. Então, essa ideia do Sou Cristão é uma ideia genial, acredito, que se os jovens unirem força, não importa né, a assembleia, as suas assembleias, não importa a congregação, não importa o centro, desde que é jovem que serve a Deus e quer emprestar o seu talento para Deus, a sua questão abre mão e avancemos. Ok, só para os telespectadores tiverem um pouco de noção, quando é que o Pedro Vence pensa em dar a continuidade desse mesmo projeto? Bem, a sua questão, como eu disse, já estava para arrancar, mas por algumas situações parou. Nós estamos a pensar em vir em massa mesmo, em massa, com tudo, no mês de março. Temos já alguns membros fiéis, um deles é você. Né? E estamos a pensar em vir mesmo em massa, né? Com uma campanha publicitária incrível, envolvendo chapéus, cartazes, t-shirt, casacos, tudo. Né? Comunicar a quem quer fazer parte do projeto Sou Cristão. Não importa o que é que você faz, não importa o seu talento, não importa que só queres se apresentar para Deus, todo jovem é bem-vindo na Sou Cristão. Nós vamos criar uma rede, nós vamos criar uma página no Facebook, onde maioritariamente vai administrar e vai então emprestar aquilo que sabe fazer para exaltar o nome de Deus. Ok, tenho certeza que agora, tu que estás agora esse episódio, talvez tu queres fazer parte deste mesmo projeto, só cristão, e para essas pessoas que querem fazer parte, o que será necessário eles fazerem, ou o que é que eles podem fazer para assim fazerem parte deste mesmo projeto? Para fazer parte do projeto é simples, nós vamos deixar o WhatsApp aqui embaixo, é só puxar, dizer de que igreja é, se é batizado, dizer o que sabe fazer e que material tem. É simples, vai mandar pelo WhatsApp, né? E nós automaticamente vamos aprovar, vamos adicionar no chat, vamos esperar a tua opinião. Nós vamos aprender contigo, você vai aprender conosco. É simples assim fazer parte da sua questão, não envolve valores algum. Nós não precisamos do tipo cadastro, cópia do bilhete, coisas do gênero. Se calhar mais lá para frente. Na verdade, o que precisamos agora é a tua força de vontade de continuar e a força de vontade de servir a Deus. Ok, bom, então isso quer dizer que o ano de 2026 está totalmente recheado. Tá totalmente recheado. O projeto Ser Cristão vai parar com tudo, né? Porque sendo um projeto que
engloba muita gente, agrega muita gente, porque a ideia é começar, por exemplo, pelo menos numa fase inicial com 30 pessoas, mas com garra, com vontade, 30 pessoas unindo forças e fazendo acontecer, em poucos meses a coisa pega. Ok, ok, muito bom. Eu fico feliz por isso, por ter projetos que de certa forma vão ajudar muita gente e eu sou totalmente a favor sobre a positividade, sobre o crescimento pessoal. Mas agora, fugindo um pouco da nossa conversa, eu queria saber da parte do Pedro Vence, já sabemos que tu és o realizador deste mesmo podcast, ou seja, a pessoa que está a dar de tudo para assim isso fazer acontecer. Tipo, qual é o teu sonho, né? Ou seja, sabendo que tu és o realizador, quem é a pessoa que tu pensas um dia em poder trazer para assim sentar nesse sofá do podcast Cresceria Agora? Olha, tem muita gente na minha cabeça que eu sou assim fã, que eu aprecio e admiro muito, tanto nacional como internacionalmente. Primeiro vamos falar de figuras nacionais, né, que eu gostaria que um dia sentassem aqui e trocassem ideias, né, com o projeto. Estamos a falar de Vitor Hugo Mendes, né, que é um homem que eu acompanho desde criança. Desde os meus 14 anos, eu cresci acompanhando Vitor Hugo Mendes, das suas redes sociais, os seus livros e tal. Até agora eu gostaria muito, né, que futuramente ele sentasse aqui no nosso sofá e trocasse a ideia conosco, né, com o projeto. Outra figura também que eu admiro muito e sou fã, estamos a falar de Bem-vindo Magalhães, um camarada que me inspira muito até hoje, desde o tempo do Tilar até agora. Também gostaria tanto que um dia sentasse aqui no nosso sofá e trocasse a ideia com o projeto. Outra pessoa que eu admiro muito, o bastante, estamos a falar de Maradalva, né, uma cota que eu também gostaria muito que sentasse a ideia. Muito respeito. Estamos a Patrícia do Grandes Manhã também, uma cota aqui. Aqui a Pati. Okay. São esses e muitos outros, né, que eu venho acompanhando já há muito tempo e me inspiram e sou super fã. Gostaria que sentassem aqui. Agora, minha maior influência a nível internacional, estamos a falar de Joel J, que é um cota muito produtivo, é um brasileiro, por acaso. Sei que um dia estaremos juntos, sentar no mesmo sofá, a trocar ideia, um cota super produtivo. O pensamento. Super produtivo, super desenvolvido intelectualmente, espiritualmente. Sou muito fã de Joel J. Acho que você já viu o Joel J. Já. JJ Podcast é uma inspiração. É basicamente isso. Né? Ok, bom. 30 minutos. Ok, o que é bom demora muito. Não dura por muito tempo e nós estamos já a dar o bye-bye para o nosso primeiro episódio do podcast Cresceria Agora. Para resumir, qual seria a chave de ouro para terminar ou para fechar isso? Você que é jovem, né? Você que tem vida, você que respira, seja criança, adolescente, jovens principalmente, faça alguma coisa, elimine as distrações, isso é urgente, eliminar as distrações, eliminar o que nos prejudica, né? Drogas, bebidas alcoólicas, prostituição, coisas que nos tiram o foco, é urgente eliminar, porque, né, a juventude está mesmo a perder aquilo que é a sua essência. Então, se destaca da maioria, seja diferente, seja mesmo você, que vai atrás daquilo que é teu por direito, né? Porque acredito que o jovem consegue. Jovem consegue tudo aquilo que tiver na sua cabeça. Basta ter ideia, basta ter criatividade e o mais importante, fazer acontecer. Ir atrás, ir em frente, ir à luta. Fazer acontecer pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia vai acontecer. Só eliminar as distrações e se focar no objetivo. Ok, boa. E para terminar, vamos aproveitar a oportunidade para tu deixares as tuas redes sociais para assim poder ajudar na promoção delas.
Yeah, as nossas redes sociais, né? Temos já a rede SN, mas também teremos já também o Crescerei Agora, YouTube, Facebook, Instagram. Podem seguir, né? Ou a minha conta pessoal, que é Pedro PC. A conta também do Junior GPS, podem acompanhar que todas as novidades, os resumos, todos os cortes, nós estaremos aí a fazer publicidade e vocês vão, obviamente, saber onde é que vai ser, né, postada todos os vídeos completos. Estamos juntos. Ok, assim terminamos o nosso primeiro episódio do podcast Cresceria Agora. Eu sou o Junior Chipes. Se pesquisar lá no Facebook, vão encontrar Junior Chipes e o nosso canal, que é o do podcast Cresceria Agora. É só pesquisar no Facebook, Podcast Cresceria Agora, vão encontrar. YouTube Cresceria Agora, vai encontrar. TikTok Cresceria Agora, vai encontrar. E para poder dizer que nós estamos abertos agora para patrocínios, para apoio, você que está acabado de ver esse mesmo episódio do podcast Cresceria Agora, se sentires de boa para poder ajudar essa causa, nós estaremos de braços abertos para receber todo tipo de apoio, todo tipo de patrocínio, mas de que seja de coração, nós estaremos abertos para receber vocês. Então, obrigado por ter nos acompanhado até o final desse primeiro episódio e nós pedimos encarecidamente a você que seja um seguidor fiel e nós temos a certeza que tu não vais te arrepender por ter clicado na tecla seguir. Para terminar, eu vou deixar uma frase de reflexão para você que diz o seguinte: ou você tenta, ou você nunca saberá de como poderia ter sido se você tentasse. Tchau.